Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na história da Sally, a personagem inesquecível de A Cor Púrpura. Mas vamos olhar para ela através das lentes da psicologia comportamental. Vamos tentar entender como o trauma quase a desfez por completo e, principalmente, como o poder das conexões humanas foi capaz de reconstruir tudo. Para começar, essa frase aqui, ela diz tudo. Se transformar em madeira não é só uma figura de linguagem bonita. É, na verdade, a descrição perfeita de um mecanismo de defesa psicológico. É uma forma de sobreviver quando a dor é simplesmente insuportável. Então, primeiro, vamos entender o ambiente que moldou a Sally. Um mundo de opressão constante que forjou cada reação dela e aprendeu num ciclo onde a única meta era, bem, sobreviver. O mundo da Sally era governado por uma coisa que a psicologia chama de controle aversivo. Pensa só o que é isso. Viver não para buscar felicidade, mas só para evitar a dor. Cada passo, cada palavra, ou a falta dela, era uma tentativa desesperada de escapar do próximo golpe, da próxima humilhação. Pois é, esquece sonhos, desejos, planos. O único objetivo da Sally era passar por mais um dia. As ações dela não buscavam nada de bom, sabe? Elas só tentavam impedir que o pior acontecesse. É a sobrevivência na sua forma mais crua, mais brutal. Mas como é que alguém sobrevive a algo assim? Agora a gente vai ver as ferramentas que a Sally foi forçada a desenvolver. Os comportamentos que nasceram desse medo constante. Isso nos leva a um conceito-chave, o reforçamento negativo. É importante não confundir isso com prêmio. Aqui é sobre alívio. A pessoa não age para ganhar algo bom, mas para fazer algo ruim parar. O silêncio da Sally, por exemplo, não trazia alegria, mas às vezes impedia uma agressão. E quando o comportamento faz a dor ir embora, ele se fortalece. E aqui a gente vê essas estratégias na prática. A fuga, que é o tornar-se madeira, se desligar para não sentir a dor. A esquiva, que é ficar em silêncio absoluto para evitar a fúria. E a supressão, que é esconder qualquer traço de personalidade para não ser vista como uma ameaça. São todas formas de desaparecer sem sair do lugar. E o trauma, ele não fica só na mente, ele se infiltra no corpo. Não era só o ato do abuso que feria. Com o tempo, tudo ao redor dele. Os lugares, os sons, o ambiente todo se tornou um gatilho para a dor. A cozinha é o exemplo perfeito disso. O corpo dela aprendeu que aquele lugar específico significava perigo. A náusea não era uma escolha, era uma memória física, sabe? Uma reação automática a um ambiente que o sistema nervoso dela passou a associar com dor e medo profundos. O mundo da Célia era uma verdadeira prisão de medo. Só que aí, duas mulheres entram na vida dela e começam pouco a pouco a quebrar as grades, mostrando que, sim, existia outra forma de viver. E aqui o contraste é fascinante, né? De um lado tem a Sofia, que ensina a Sally a revidar. Ela é o modelo da luta contra a opressão. E do outro lado, a Shug Avery, que dá para Sally algo pelo que lutar a favor. Ela traz amor, carinho, um motivo para querer mais da vida. Com essas novas sementes plantadas, a lógica de vida da Sally começa a virar de cabeça para baixo. Pela primeira vez na vida, ela não está só fugindo da dor. Ela começa a caminhar em direção a algo que, talvez, se pareça com felicidade. E aqui está o motor da mudança, o reforçamento positivo. Pela primeira vez, uma ação da Sally não é para evitar um castigo, mas sim para receber algo bom em troca. Um sorriso, um elogio, um toque de carinho. Ela começa a ser guiada pela busca da alegria, e não mais só pela fuga do medo. E esse caminho para a liberdade foi um processo, sabe? Um passo de cada vez. Tudo começou com uma palavra, um pensamento que ela finalmente expressou para Shug. E esse pequeno ato, por ter sido recebido com carinho, deu força para o próximo passo. E para o próximo, até culminar na independência completa dela. E as calças? Costurar calças era muito mais que um trabalho. Era terapia e era revolução. Começou como um jeito de canalizar a raiva, para não explodir. Mas se transformou em uma fonte de orgulho, de criatividade e, o mais importante de tudo, de dinheiro. Foi a chave que abriu a porta da liberdade dela. E assim a gente chega na transformação completa. A jornada de deixar de ser uma vítima passiva do mundo para se tornar a arquiteta da própria vida. Essa comparação aqui diz tudo, né? É a mudança de uma vida definida por nãos, não fale, não sinta, não seja você, para uma vida de sims. Fale, crie, ame, seja. Ela deixa de ser uma peça no jogo dos outros e passa a controlar o seu próprio tabuleiro. Essa metáfora resume a jornada de forma perfeita. A fraqueza da Sally nunca esteve nela, mas no solo tóxico em que ela foi plantada.
No momento em que o ambiente mudou, em que ela foi movida para o sol, a força que sempre existiu ali dentro pôde finalmente desabrochar. E isso tudo nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que ecoa. A história da Sally nos força a pensar que parte de nós é realmente nossa e que parte é só um reflexo do mundo ao nosso redor. Afeto e oportunidade não mudam apenas o que a gente faz. Eles podem literalmente reescrever a história de quem nós acreditamos ser. É algo bem profundo para se pensar.